queridos, minhas queridas, vamos fazer a vossa mensagem referente aos desejos. Vamos ver qual é o signo que nos sai hoje. Eu vou utilizar novamente o nosso dadinho dos signos e vamos ver qual é que a espiritualidade vai escolher para a mensagem de agora. Antes de mais, lembrem-se sempre que são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, retirem sempre da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar, tudo o resto soltem sempre ao universo. Não forcem as mensagens para enquadrar a vocês, à vossa vida ou ao vosso momento ou para fazer sentido, não. Vocês têm que realmente sentir que a mensagem de alguma forma está a comunicar com vocês. É este o intuito das mensagens gerais. Vocês têm realmente sentir com o vosso coração que esta mensagem está a falar com vocês e a trazer algum tipo de direcionamento ou às vezes até algum tipo de solução à vossa situação. Eu vou utilizar o dadinho, vamos ver qual é o signo que vai ser chamado para a mensagem. Mostrem-me, por favor, meus queridos seres de luz, qual o signo referente à mensagem. Nós temos Escorpião. Eu já vos mostro na câmara. Eu vou tirar a cartinha de Escorpião para colocar na identificação, no placar da identificação. Às pessoas novas no canal, desde já, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem encarinhadas, sintam que realmente a espiritualidade de alguma forma vos possa realmente ajudar e orientar na vossa vida. Se sentirem e se enquadrarem, conectarem com a minha energia, com a energia deste canal, subscrevam e desde já agradeço. São convidados da minha parte a subscrever, a ativar, todos vocês a ativar a campainha das notificações para que vocês realmente recebam sempre a notificação de todo e qualquer conteúdo que seja colocado no canal. Eu também agradeço pela vossa participação, pelo vosso carinho, a nível de comentários, eu leio todos, eu posso não escrever, mas eu leio. Comentários, likes, partilhas, subscrições, agradeço, gratidão profunda, porque também isso ajuda a fazer com que o canal do YouTube identifique que este canal, ou que o conteúdo deste canal e dos outros canais que vocês possam ter interesse, que de alguma forma vocês gostam de seguir, tenha a informação que este canal tem um conteúdo interessante e assim como se interessa a vocês, pode interessar a outras pessoas e faz com que os canais também tenham uma gratificação de acordo com o seu esforço e com os visitantes e com as visualizações. Eu vou mudar a posição das câmaras, vocês vão continuar a ver, mas vocês vão ver as vossas cartinhas, porque está aqui o signo de Escorpião, e o dadinho está aqui, que era para vocês verem, saiu o signo de Escorpião, e então vamos agora ver o que é que a espiritualidade tem para comunicar para com vocês. Vamos invocar os nossos queridos seres de luz, como sempre faço, gente, independentemente da leitura, é sempre chamatório a invocação dos nossos queridos seres de luz. Eles estão sempre perto de nós e nunca é demais os invocar. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco, em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Amém, e em nome do Sagrado Coração de Jesus, eu invoco todos os arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas veículo e canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo. Gratidão. Vamos ver então o que a espiritualidade quer comunicar para vocês em relação aos vossos desejos. Eu vou começar primeiramente com os anjos da abundância. Esta carta eu irei só ler no final da vossa leitura. Meus queridos Jesus, mostrai-me, por favor, de forma clara e precisa, mensagem para signo de Escorpião. Por favor, mostrai-me, por favor, de forma clara e precisa, mensagem para Escorpião. Gratidão em meu nome e gratidão em nome de todos estes seres de luz que de alguma forma cruzam com este vídeo, com esta comunicação. Gratidão imensa. Vocês já têm aqui a vossa mensagem, eu vou colocá-la aqui
como eu digo, será só no final da vossa leitura partilhada com vocês. Vamos ver o que é que vocês têm em relação aos vossos desejos. O que é que vocês têm é o momento presente. O que é que vocês desejam? O desejo pode ter a ver um bocadinho mais a nível do futuro. O que é que vocês necessitam? O que nós desejamos é uma coisa, o que nós necessitamos é diferente. Por isso é que muitas vezes eu digo, às vezes nós manifestamos coisas, desejamos coisas que a espiritualidade sente que nós não precisamos, que não é o melhor para nós. E depois aquilo que vocês irão receber, ok? Vamos ver primeiramente então as energias para cada pergunta e depois as suas respostas através da orientação divina. O que vocês têm, o que é que tem, por favor, Escorpião neste momento? O que é que tem ou o que sente Escorpião acerca daquilo que tem no momento? A nível da energia do vosso momento, vocês têm a carta Eu Sou a Criança. Há aqui quase como se fosse a criança interior. Aqui é como se fosse mais este eu tenho. Ou vocês estão a tentar cuidar da vossa criança interior ou criar ou tentar obter uma essência ou exteriorizar a vossa essência interior. Há quase como se fosse aqui com esta energia de eu sou uma criança naquilo que vocês têm. Aqui pode mostrar até uma certa inocência, uma certa simplicidade. Leveza foi a frase que me surgiu na minha mente. Leveza. O que vocês desejam? Saíram as duas cartas no que vocês desejam. Isto quer dizer que vocês têm mais do que um desejo. Eu vou aceitá-las, que eu quero ver o que é que são os vossos desejos. Primeiro vocês têm a carta da liberdade. Aqui diz que é o cativo. O cativo é quando nós nos sentimos aprisionados em uma situação. E o que vocês desejam é sair deste cativeiro. Lembrem-se que ainda agora falei aqui na vossa energia do que eu tenho. É como se vocês estivessem realmente a recuperar a vossa essência ou o vosso eu superior, ou realmente a tal simplicidade que eu ainda agora falei. E a criança representa também muito os inícios. Há aqui a vontade de se querer libertar de um cativeiro, gente. O primeiro desejo foi o cativeiro. O segundo desejo, o sentir-se aberto, que tem tudo a ver elas saíram separadas, mas tem a ver uma com a outra. A gente, quando sai do cativeiro, a gente abre-se, sente-se aberto, e é isto que vocês querem sentir, isto é o vosso desejo. Libertarem-se de algum tipo de aprisionamento na vossa vida, ou algum tipo de acondicionamento na vossa vida, de forma a poderem sentirem-se abertos ou abertas a coisas novas ou possibilidades novas na vossa vida. Estas duas lâminas saíram juntas e completam-se uma à outra. O contrário de estar fechado é o estar aberto, certo? O que vocês necessitam, que é sempre o que eu digo, o que nós necessitamos é aquilo que é de realista na nossa vida. E às vezes aquilo que a gente deseja tanto, às vezes não é o melhor para nós. A gente até às vezes nem necessita. Mas no vosso caso, o que vocês desejam é algo que nos é necessário à vida. Aquilo que vocês necessitam, a vontade de inspiração. A criança, o que é? Opa, é a essência pura, é realmente a essência pura, eu acho que vocês, a nível do momento presente, naquilo que vocês têm, eu acho que vocês tentam recuperar realmente algum tipo de essência, algum tipo de cuidar
do vosso interior, daquilo que está dentro de vocês. Porque vocês, o maior desejo que vocês têm é sair de um cativeiro, porque vocês sentem-se em um cativeiro e sentirem-se abertos. Para que vocês realmente necessitam de trazer até vocês a vontade de inspiração, a vontade de criar, a vontade de experimentar, a vontade de viver às vezes. Ou até mesmo inspirar os outros. Porque às vezes as nossas dificuldades da vida podem servir como um exemplo aos outros, como uma inspiração aos outros. O que vocês irão receber? Já sei. O presente. E esta carta é o dom. Esta carta é o dom. Porque ela diz I'm gift. I'm gift é quando eu sinto-me abençoado, ou eu sinto que tenho um dom, ou eu sinto que há algo especial em mim. Vamos ver o que vos diz mais para a frente. A vossa mensagem é interessante. Eu acho que há aqui algo do vosso eu interior, a tal criança, o tal despertar, talvez, que faz com que vocês se tentem libertar de algum tipo de aprisionamento, de se poderem realmente sentirem livres, abertos, de forma que vocês se inspirem a vocês, inspirem a outros, porque vocês receberão algum tipo de presente, bênção, porque isso é o que vocês irão receber, algum presente, alguma bênção, alguma recompensa. Vamos ver o que vos diz com os outros, tá? Linda a vossa energia. Mostra-me, por favor, o que é que tem Escorpião. O porquê de a criança. O que tem Escorpião e o porquê desta energia. A criança. Olha, gente, eu juro, ainda bem, por isso é que eu optei por fazer este formato de vocês me verem a mim e verem as cartas a sair. Porque a carta que saiu é nada mais, nada menos do que dar o passo para fora. Step out é dar um passo para fora da tua zona de conforto. A tal criança. A criança representa o novo, representa o início, representa o despertar, como ainda agora falei, representa realmente um cuidar de algo, ou da vossa essência, ou vocês recuperar algo dentro de vocês próprios. E vocês estão a dar, porque isto é o que eu tenho no momento, estão a dar os primeiros passos para fora da vossa zona de conforto. O que é difícil sairmos da nossa zona de conforto, seja ela de que tipo e de que forma for. Lindo. Mostra-me, por favor, o que é o desejo, que é a libertação, o sentir-se cativeiros. Vamos primeiro pelo cativeiro, que é o porquê que se sente em cativeiro. Porque se sente aprisionado. Escorpião. O porquê deste desejo de se libertar? Para mim esta é uma energia de libertação. A carta do cativeiro, ou de se sentirem em cativeiro aprisionados, saiu-os com a carta: tu e os teus entes queridos, amados, estão seguros. Se há algo que de alguma forma vocês se limitam pelo medo ou pela insegurança, a espiritualidade diz que vocês estão seguros. Vocês e os vossos entes queridos, sejam vivos ou não vivos, estão seguros. Por isso é quase como se vos aliviasse um certo medo, um certo receio, uma certa insegurança. Vocês enquadram a vocês. O sentir-se aberto, o desejo de se sentir aberto.
Há algo aqui realmente que de alguma forma, e pode ser esta insegurança ou este medo sobre vocês e sobre os vossos entes queridos, a nível de segurança ou de proteção, que faz com que vocês se sintam presos ou limitados em uma situação. A carta do sentir-se aberto, o desejo de se sentir aberto, o desejo se calhar de se libertar, o desejo se calhar de se abrir ou de se conseguirem abrir a outras coisas. Vocês têm, a carta é tempo de dar conselhos e receber conselhos, dar opiniões e receber opiniões, ok? E depois diz, a prosperidade está à vossa frente, que é o que vocês desejam. É como se dissesse, esta abertura que vocês tanto desejam, primeiro de tudo a segurança, ela está garantida pelos vossos seres de luz. Mas isto que vocês tanto desejam, e as cartas que saíram em sequência são todas verdes, o que me mostra muito o lado do chakra, o lado das emoções, o lado dos sentimentos, a qual é como se vocês tivessem que estar também abertos a dar e a receber algum tipo de conselho ou opinião, e acima de tudo, que esta abertura ou este desejo sentido de abertura está quase a chegar até vocês, está-se a materializar na vossa vida, porque esta carta diz a prosperidade está à vossa frente, encontra-se à vossa frente. Por isso eu não acredito que este desejo esteja para demorar na vossa vida. Eu acho que o que vos faz ficar neste limbo ou nesta corda bamba tem a ver com algum tipo de segurança para com vocês e para com os vossos seres de luz. E esta segurança às vezes pode ser a segurança financeira, a segurança física, segurança emocional, é algum tipo de segurança, mas envolve vocês e pessoas que para vocês são muito importantes, muito queridas. O que vocês necessitam, que é o sentir-se inspirados e talvez até inspirar outros. Já saiu? É tempo de cura, gente. O que vocês necessitam é realmente de se sentir inspirados para vocês próprios, porque realmente é uma necessidade de tempo de cura. Isto é o que vocês necessitam. É o desejo, é o que vocês necessitam. É um tempo de cura. Uma inspiração para curar a vocês e talvez até mesmo uma inspiração para curar outros. Porque, como eu digo, a vossa energia não está só direcionada a vocês, mas direcionadas a vocês e aos vossos loved ones. Loved ones são pessoas que nos são muito queridas, são pessoas que têm uma importância para nós. O que vocês irão receber? O tal presente ou o tal dom, a tal bênção. Mostra-me, por favor, o que irá receber, então. Escorpião. Mostra-me, por favor, Escorpião. Mostra-me, por favor, Escorpião. O que irá obter? Gratidão, 2 lâminas. Ok, vamos ver o que é que vocês irão obter. A espiritualidade está a querer falar muito com vocês. Vocês têm, o que vocês irão obter? Os problemas pessoais encontrarão uma solução. A personal issue rise a solution. Por isso, há um problema pessoal a qual vocês encontrarão a solução. Alcançarão a solução. E a seguir, diz-vos assim, vocês
são bons o suficiente. Não tenham dúvidas do quanto vocês são bons. Talvez até neste dom, porque esta carta aqui, I'm gifted, como ainda agora disse, traduzido, é quando a gente sente que tem um dom, que tem o dom pode ser de várias formas, mas é quando a gente realmente se sente abençoado com algo que de alguma forma vem até nós ou existe dentro de nós. E por isso é que a espiritualidade aqui vos diz que vocês são bons o suficiente. Não duvidem da vossa capacidade. Talvez esta necessidade de acreditar na vossa capacidade para que vocês deem estes tais passos para fora da zona do vosso conforto. Ok? Vamos ver com o tarot. Linda a energia. Amei. E eu digo uma coisa, a espiritualidade às vezes, ela realmente às vezes fala connosco em diferentes áreas da nossa vida. A gente realmente só tem que perceber e enquadrar de uma forma muito realista à nossa situação. Há aqui algum problema pessoal que pode ser esta sensação de sentirem-se que não são o bom o suficiente para o dom que têm, ou para a bênção que vão receber, ou para o dom que vão descobrir. É como se vocês possam realmente ter problemas com vocês próprios. Por isso é que sai a carta da criança logo lá no início. Para mim a criança é como se fosse um chamado, um despertar, ou trazer de novo, a necessidade de trazer de novo, de sair da zona de conforto, como diz a outra lâmina. Mostrem-me por favor com o tarot. Mostrem-me por favor 3 lâminas com o tarot. O que é que tem Escorpião? Uma. O que é que tem Escorpião, por favor? A nível de desejos, o porquê desta criança e dar o passo para fora da zona de conforto para Escorpião. Meus queridos seres de luz, obrigada. Eu não uso invertidos nesta mensagem e a maioria das vezes eu não uso invertidos. Eu não sei, eu não sinto a necessidade. Às vezes deixo só para reforçar a energia que eu sinto, mas graças a Deus eu não sinto uma grande necessidade de ter invertidos, porque como eu digo, os invertidos, as cartas têm todas positivas ou negativos. Vocês têm o 3 de ouros, a primeira lâmina, o 5 de espadas e o 7 de bastos. Gente, aqui a nível de 3 de ouros, o 3 de ouros fala sempre primeiramente em um trabalho, ou a necessidade de um trabalho meticuloso, de um trabalho cuidado. Talvez este cuidado do vosso eu interior, desta criança interior em vocês. Pode-me mostrar que esta criança interior, ou esta vossa essência natural, é como se vocês tivessem realmente que voltar a despertá-la, porque podem ter lidado com pessoas, situações, porque o 3 de ouros fala sempre o mundo social ao nosso redor, que pode ter a ver com relacionamentos, trabalho, entendem o que eu quero dizer, parcerias, onde houve muito conflito, ou existiu muito conflito. E vocês têm que colocar o tal, sair da zona do conforto para que possam estabelecer limites saudáveis para vocês e para com as outras pessoas, estabelecer regras, estabelecer uma certa imposição daquilo que vocês são e daquilo que os outros querem que vocês sejam, daquilo que vocês querem ser e daquilo que os outros esperam que vocês sejam. Entendem o que eu quero dizer? Porque há aqui um conflito, há quase como um conflito realmente, e tem a ver com o vosso grupo social, e é como se vocês realmente tenham que colocar algum tipo de esforço para dar costas a este conflito, a fim de estabelecer uma postura e definir quem vocês são.
quem vocês querem ser e o que vocês querem e sabem que podem conquistar. Por isso é que a vossa última carta que está aqui é dar-vos a certeza que os problemas pessoais, que pode não ser com o outro, mas principalmente com vocês, haverá uma solução, mas vocês têm que acreditar que vocês são bons o suficiente. Ok? Está a fazer sentido a mensagem? Está a fazer sentido a mensagem. Mostrem-me, por favor, que este desejo de se libertar do cativeiro, mas ou de sair desta insegurança, que é tal saberem que vocês estão seguros, tanto vocês como os vossos entes queridos. Mostrem-me, por favor, o porquê de Escorpião desejar sair deste cativeiro. Vocês têm 4 de copas, 6 de copas. O que é que ainda agora falei aqui? Há muita emoção aqui, muita emoção muito do lado do chakra do coração. Mais uma. Ela voou, gente. Um momento. E é nada mais, nada menos que o 3 de copas. Outra copa. E eu volto a frisar que o vosso maior desejo tem a ver com algum tipo de solução ou de segurança, como ainda agora vos falei, vossa e dos entes queridos, que tem muito a ver, ou que vocês sentem que afeta ou pode afetar o vosso chakra do coração ou as vossas emoções, porque vocês têm o 4 de copas, o 6 de copas e o 3 de copas, gente. E elas saíram na carta do cativeiro. A carta do cativeiro é quando realmente a gente tem oportunidades e algum motivo faz com que a gente sinta ou deixe passar oportunidades da nossa vida. E é este o vosso desejo. Eu acho que o desejo que vocês têm é não deixar passar novamente oportunidades da vossa vida, ok? Mas com o sentido de libertação ou de segurança. Aqui pode-me envolver filhos, porque tem o 6 de copas aqui e as crianças lá na frente, e como tem a proteção para ti, para vocês e para os vossos entes queridos, também pode referir a crianças, porque o 6 de copas fala muito a crianças, ou realmente a pessoas que fazem parte da vossa vida, que é o passado, faz parte da vossa vida, e é como se vocês querem abrirem-se às novas oportunidades ou às novas ofertas que a vida se possa trazer, mas com um sentimento de segurança para vocês e para o vosso o grupo especial, digamos assim, um grupo de pessoas especiais. Porque eu acho que vocês estão a deixar para trás realmente, por isso é que se sentem no cativeiro presos e limitados, deixar passar oportunidades em função de entes queridos. É quase como se estivessem a sacrificar-se pela segurança ou pela estabilidade, como ainda agora falei, que pode ser de diversas formas, pelos entes queridos. Por isso é que vocês se querem sentir abertos. Mostrem-me, por favor, o que é o desejo de se sentir aberto. O que é este desejo, por favor, de se sentir aberto? Vocês têm a Rainha de Espadas. Vocês querem realmente tomar uma decisão. Cavaleiro de Bastos para se movimentarem. Cortar realmente esta limitação ou deixar de vez esta limitação, de forma a que vocês consigam movimentar à vossa felicidade. 10 de copas. É como se neste momento o vosso maior desejo é deixar de sacrificar as oportunidades ou aquilo que vocês sentem que seria bom para vocês em função só em função de vocês,
da vossa segurança, ou como eu vos disse, ou da segurança de outros, e se abrirem-se realmente de tomar ou terem a capacidade de tomar uma decisão, um corte decisivo na vossa vida, de forma a que vocês consigam realmente movimentar para a vossa plenitude emocional. Outra copa, 10 de copas, é a plenitude emocional. Por isso é que vocês sentem que, ou vocês querem se abrir para a prosperidade, vocês querem se abrir para o novo, vocês querem se abrir realmente para novas oportunidades, mas querem fazê-lo com segurança para vocês e com segurança para pessoas ou seres importantes para vocês. Que eu acho que este não é tanto vocês, mas a segurança de outros que faz com que vocês se sintam em cativeiro, aprisionados, limitados. O que vocês necessitam? O tempo de cura, o tempo para a cura e a inspiração. Mostrem, por favor, o que é que necessita Escorpião. 2 de bastos. Vocês necessitam de um direcionamento ou de definir, criar a tal inspiração para saber para onde se direcionar, porque o 2 de bastos, eu digo sempre que o 2 de bastos é quando a gente chega a um ponto da estrada em que esta estrada divide-se em 2. Gente, estou a ficar sem bateria no meu computador. Desligou. Ok. Chegamos ao fim de uma estrada e essa estrada divide-se em 2 pontas. Ou em 2 caminhos. E nós precisamos da tal inspiração para saber que caminho deveremos escolher. Ou queremos. Mostrem-me mais 2 lâminas, por favor. Nove de bastos. E defender esta escolha, este caminho. E acima de tudo, porque este caminho é como se representasse, ou poderá mesmo representar a cura, o tempo de cura. Porque o 2 de bastos, para mim é uma carta de encruzilhada, é quando a gente realmente chega a um ponto da nossa vida e a gente tem que fazer uma avaliação concreta de para onde a gente se quer direcionar. Qual o novo objetivo que deveremos criar na nossa vida. E o 7 de ouros, que sai como última carta da vossa mensagem, é como se dissesse realmente é tempo, vocês necessitam, porque isto é o que vocês necessitam. Vocês necessitam realmente, ou é tempo, que o 7 de ouros é tempo. É tempo de curar, é tempo de decidir, de direcionar, é tempo de proteger a vossa escolha ou proteger a vossa direção para que vocês consigam realmente estabelecer a cura. O que vocês obterão, que tem a ver com a resolução de um problema pessoal, que pode ser pessoal dentro de vocês, e sentirem que vocês são o suficiente. Porque vocês são, como eu digo, o gift é quando vocês são abençoados, seja no modo geral. Mostrem, por favor, o que obterá Escorpião. Olha, temperança. A temperança é a carta da alquimia, é a carta realmente da compreensão das situações e principalmente o tempo, às vezes, que a gente necessita para trazer a sabedoria na resolução das questões e dos problemas. 8 de copas, eu vejo-vos a deixar para trás realmente algum tipo de situação à qual vocês sentem que não é mais para vocês, que vocês não fazem mais parte daquele mundo ou daquela situação. Para onde se move? Obrigada.
9 de espadas. Vocês realmente têm que acreditar em vocês. Vocês têm que se mover acreditando que vocês realmente são bons o suficiente. Não ter dúvidas do quanto vocês são bons. A cura aos vossos problemas pessoais, ela vem. E esta cura fará realmente com que vocês deixem para trás esta situação ou este problema pessoal, mas vocês têm que acreditar, não ter dúvidas, não sentir insegurança, não sentir a ansiedade, não sentir o medo em relação à vossa decisão e principalmente a quanto vocês são bons o suficiente. O vosso anjo da abundância. Olha, o propósito de vida. Eu digo que há aqui um despertar, gente. Há aqui um despertar ou um voltar à essência principal. Imaginem que vocês têm algum tipo de habilidade, algum tipo de dom, porque há aqui o gift que vocês, por algum motivo, ou não trabalharam, ou trabalharam e depois acabaram por deixar de lado por outras situações, por outros... Entendem? Que por algum motivo deixaram de lado ou não trabalhar. É como se neste momento vocês estivessem a ser de novo trazidos ao propósito da vossa vida, direcionados ao propósito da vossa vida. O que esta carta diz assim? O propósito da tua vida é servir. É servir de modo a que tu tragas grande felicidade a ti próprio e aos outros. E eu disse que a vossa mensagem tem a ver com vocês e com os outros. A inspiração, inspirar-vos a vocês e aos outros. Curar-vos a vocês e curar os outros. Libertar-vos a vocês e libertar os outros. Como é? Sentirem-se seguros vocês e fazer os outros sentir-se também seguros. Há aqui um propósito não só para vocês, mas é como se fosse um propósito de grupo. De grupo. Eu até vou ler novamente o que a espiritualidade vos está a dizer, os anjos da abundância. O propósito da tua vida é servir de forma a que tragas a grande felicidade ou a plenitude de felicidade a ti próprio e aos outros. Não te preocupes em como irás encontrar o teu propósito. Em vez disso, foca-te em apenas servir o teu propósito. Porque servir servir o nosso propósito já começa quando nós começamos a sair da nossa zona de conforto. E depois, quando a gente sai da zona de conforto, automaticamente vai surgindo as tais oportunidades que vocês foram deixando para trás por causa da vossa segurança e a segurança dos outros. Estas oportunidades ou outras oportunidades muito idênticas irão voltar a surgir na vossa vida e isso fará com que vocês lentamente, ou através de servir, as coisas vão se... é quase como um puzzle, as peças vão se encaixando umas nas outras. E diz, em vez disso, foca-te apenas em servir o propósito e então o teu propósito te servirá a ti. Linda esta frase. Linda esta frase. E então o teu propósito servir-te-á a ti. Primeiramente é fazer aquilo que nós achamos que realmente temos que fazer. E o propósito depois vem... Olha, eu dou-vos o exemplo. O meu exemplo. E eu acho que muitos de vocês já conhecem um pouco da minha história. O dom que eu tenho ainda não está no dom que eu tinha quando criança. E eu sei que um dia irei recuperá-lo. Quando eu era criança eu tinha a visão, a audição. Eu era muito completa a nível de ver e de ouvir coisas que ninguém conseguia explicar. E eu com medo, por mim,
por medo do que os outros poderiam pensar, eu bloqueei, eu fechei, eu bloqueei. E há uns anos para cá, eu voltei a trabalhar a minha essência de criança. E o que é certo é que eu, cada vez que tento servir aquilo que eu acho que devo servir, o que é certo é que surgem e têm surgido, principalmente neste ano e meio, gente, que eu digo que tem sido uma montanha russa na minha vida, tem-me servido realmente para eu estar, é como se estivesse realmente a entrar no caminho do propósito em si. E eu tenho a certeza absoluta que o meu propósito neste momento, que é servir os outros, um dia me irá servir a mim. Eu tenho a certeza absoluta disso, que é muito grande, e acredito do fundo do meu coração, e isto eu estou-vos a dizer de pleno coração, eu acredito no fundo do meu coração que o meu dom inicial de criança, ver e ouvir, ele virá até mim. Só que eu acho que ainda não estou preparada, e acho que a espiritualidade sente isso, que eu não estou preparada, porque não é fácil a gente ver e ouvir aquilo que a gente não consegue explicar. E quando nós não temos uma força espiritual de luz forte e ativa, nós somos muito propícios, porque depois somos canais abertos, propícios a sombras, a pessoas que precisam de luz, a pessoas que precisam de algum tipo de ajuda, de orientação, a espíritos negativos, que não são fáceis, que eu era muito atacada pelos espíritos negativos, por isso é que eu tinha muito medo. Eu sério, era muito medricas e eu nem sabia porque é que tinha aquele dom. Se eu era tão medricas, eu não entendia porque é que me tinham dado aquele dom, porque eu não tinha coragem, gente, juro-vos que eu não tinha coragem. E eu dormia com a luz acesa e mesmo assim eles apareciam e apagava a luz durante a noite. Olha, a sério, não, é qualquer coisa, é tipo um filme de terror. Juro-vos que é verdade. Eu agora rio, mas na altura não me cabia um feijão. Lá no rabiote não me cabia um feijão, porque eu tinha mesmo muito medo, porque eram coisas mesmo impressionantes. Mas eu sei que no momento certo Deus e a espiritualidade irá me devolver, e aí sim eu sei que vou poder ajudar ainda mais numa expansão de quinta, sexta dimensão, porque é uma quinta, sexta dimensão quando realmente a gente consegue abrir o nosso corpo e ver como nós estamos a ver uma pessoa de carne e osso e ouvir de uma forma muito natural. Por isso, agarrem o vosso propósito, não tentem entender muito o vosso propósito, porque às vezes a gente não entende. Já vos dei o meu exemplo, eu não entendi o porquê que eu tinha medo, mas o que é certo é que eu estou aberta realmente e preparo-me para me abrir a esse meu dom, se sentirem que eu sou merecedora de me voltarem a devolver este dom. E é engraçado que eu tenho Escorpião do meu mapa astral. E por isso é que eu vos contei a minha história, porque para mim ela também enquadra um pouquinho a mim. Meus queridos, minhas queridas, não é o meu sol, mas é o meu ascendente. O meu muito obrigado. Fiquem bem, até à próxima. Se sentirem que a mensagem ressoa com vocês, com a vossa energia, com o vosso momento, deixem o vosso comentário, deixem o vosso like, que é gratificante para mim, mas também é essencial para o canal de YouTube. O meu muito obrigado. Fiquem bem, até à próxima, ok? Beijinhos. Ja, wenn nicht, kommst du an Video. Du bist schon richtig gut, ne? Musst dir zeigen. Komm her, ich zeig dir das. Das ist dein. Ich arbeite. Ich gebe weitermachen. Ein paar Minuten. Was willst du? Ich zeig's dir was. Ich weiß nicht, was es ist. Genau, unten raus gemacht. Und weggeschmissen. Bin ich auch irgendwann. Warum hast du die Maschine weg? Das soll die Letizia machen. Ist egal jetzt. Hast du gesagt, ich schuld gemacht.
Was ist das in Toilette? Warte mal, ist es dein oder mein? Was? Oh nee, ich weiß nicht. Was gibt's in Toilette? Gibt's nichts in Toilette. Salman, warte, weil ich kann nicht jetzt das bewegen. Warum? Ich gefroren.